Olá, galerinha curiosa. Estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal. Dessa vez eu vou falar para vocês de uma coisa interessante, galerinha. Um episódio que aconteceu quando eu ainda era criança. Eu tive um sonho à noite e que aparecia um ancião, um senhor de idade, e falava para mim que nos escombros dessa casa, aqui onde eu estou nesse momento filmando para vocês, aqui é os escombros de uma casa onde meus pais já moraram, meus tios moraram, e é uma das construções mais antigas aqui do terreno do meu avô. E aqui, exatamente nesse local onde eu estou, eu tive um sonho que me aparecia um ancião, e ele falava para mim que nesse local aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né, tinha um tesouro enterrado, que na tradição, né, na tradição popular aqui do pessoal dessa região, acho que do Nordeste inteiro, o pessoal chama de botija, que dizem que as pessoas que tinham muito ouro naquela época tinham medo dos saqueadores, cangaceiros e outros bandidos que circundavam essa região, e eles escondiam as moedas, os objetos de valor, de ouro principalmente, em botijas de barro, e enterravam em algum lugar com medo de serem roubados. E aqui nessa casa existia uma lenda de que havia um desses tesouros enterrados, e quem enterrou no passado morreu, e na tradição das pessoas, na crença popular, essas pessoas quando morrem, elas reaparecem o espírito delas, ou sei lá o que, para avisar onde esse tesouro está escondido, e elas escolhem algumas pessoas para entregar esse tesouro. Mas estou falando isso aqui para vocês não que eu acredito nisso, mas infelizmente eu tive esse sonho e apareceu esse ancião para mim, né, que seria possivelmente a pessoa que enterrou aqui, e ele mostrava com bastante clareza aqui o local onde tinha enterrado. Ele dizia para mim que eu vim aqui na cozinha, aqui tinha um fogão de lenha antigo aqui, ó. Acho que tem até uns escombros aqui ainda. E nesse fogão de lenha, do lado dele aqui, no piso da cozinha, que ainda hoje tem aqui o cimento, cimentado, havia um tesouro escondido aqui. E o sinal o marco X aqui, o marco 0, onde o tesouro estava escondido, eu ia saber porque ia ter uma cobrinha. Quando eu avistasse essa cobrinha, era ali que eu ia cavar para possivelmente achar o tesouro. E eu acho interessante que agora eu vim aqui depois de muitos anos, eu era criança ainda, e aqui no local exato tem um buraco aqui, ó. Alguém deve ter ouvido a história e cavou isso aqui. Então, na época, quando eu tive esse sonho, eu contei para os meus pais, eu era criança, aí meu pai fala muito, saiu divulgando por aí. E havia também uma outra pessoa que participava desse sonho. Eu não lembro ao certo como era que essa pessoa estava envolvida, mas tinha um senhor aqui do nosso município aqui, a cidade da Vila Carnaúba, que ele era bastante conhecido, e ele também participava da operação da escavação desse tesouro aqui. E interessante que o meu pai contou e eu fiquei assustado. Alguém na lenda também dizia que quem cavasse esse tesouro tinha que se mudar do lugar onde morava, então morreria em pouco tempo. Então eu, como criança, né, acreditava naquelas coisas e acabei me escondendo e nunca tive coragem de vir aqui conferir se o sonho era verdadeiro ou falso. Então, galerinha, eu voltei aqui hoje e só por curiosidade decidi passar aqui e mostrar ao meu sobrinho, o meu filho, contar essa história e deixar registrado aqui. Eu nunca vim cavar aqui. Primeiramente porque eu não acredito nessas coisas, e depois se existe o tesouro e existe uma maldição, eu não tenho o menor interesse em nada amaldiçoado, né? Mesmo que isso fosse verdade, dizem que quem cavasse teria que se mudar do lugar e fazer uma porção de coisa aí que para essas coisas. Eu acho que o demônio, ou seja lá, a entidade lá que me ofereceu, me escolheu para mostrar onde estava esse tesouro. Eu acho que ele escolheu a pessoa errada. E é isso, galerinha. Por isso que eu estou contando essa história para vocês, que é bem interessante. Existe muita
crendice popular em volta disso. Mas eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista sobre essa história, porque, veja só, quando nós éramos crianças, eu sempre gostei de histórias. Eu ouvi histórias dos mais velhos, as pessoas contavam muita história sobre essa casa. Ela sempre teve uma áurea meio negra, né? Meus pais, quando moraram aqui, minha mãe falou que viu muita coisa estranha. Na cozinha, por exemplo, ela escutava caindo tudo, caía as latinhas de leite da prateleira, da despensa, caía tudo dentro de casa. Ela escutava barulho estranho, gemido, coisas muito horríveis, né? Assustadoras mesmo, quando era à noite. E ela conta pra mim hoje, existia essa áurea. Muita gente avistava coisas, né? Sombras, objetos se movimentando, barulho, gemido. A casa tinha uma áurea negra, ou seja, em volta dessa casa aqui tinha, com certeza, algum fenômeno sobrenatural atuando. E rege a lenda que era por conta justamente desse tesouro. Eles dizem que era uma alma penada que enterrou esse tesouro e o coração dela ficou preso aqui. Por causa disso ela estava na crendice popular, obviamente, não tem nenhum fundamento, não existe nada que comprove isso, né? Dentro da razão, né? Dentro da nossa razão de raciocínio lógico não existe esse tipo de coisa, mas na crendice popular você sabe que tudo é possível. Então, há vários relatos e várias pessoas diferentes contando fenômenos que viram, que perceberam, que presenciaram, que ocorriam nessa casa aqui, frequentemente. Tem uma tia minha também que disse que viu muita coisa estranha por aqui. Ela morou aqui também, a casa já pertenceu a ela. E eu ouvi essas histórias, meus pais contando, meus primos também contando, e às vezes eu lembro que diversas histórias que eu escutava, eu como criança, na minha inocência, quando eu deitava para dormir, ficava pensando sobre aquilo. E eu acredito que o que ocorreu comigo nada mais foi do que um sonho. Um sonho normal que toda pessoa pode ter, né? Que esse sonho eu tive porque eu ouvi a história e como eu fiquei com aquela história na minha memória, na minha mente, de que a pessoa que enterrava aquele tesouro dava a alguém, escolhia alguém, dava. E por isso que eu creio que eu sonhei. E como era eu que estava sonhando, obviamente a pessoa escolhida era eu, né? Mas as pessoas acreditam tanto nisso que vocês podem observar que alguém, sabendo da história depois, veio aqui e no local exato aonde foi demarcado aqui no sonho, ele cavou, né? E eu lembro que quando a casa ainda estava de pé, eu andei aqui outras vezes também, e no local alguém já tinha tentado encontrar esse tesouro. Não sei se encontrou, mas tinha um buraquinho lá no local exato. E interessante que antigamente as pessoas tinham uns objetos, uns utensílios de casa, como por exemplo moinho de moer milho e pilão de pilar arroz, café. E dentro da cozinha, eu ainda me lembro que havia também um pilão. E era próximo do pilão que aparecia a cobrinha no piso da cozinha, do lado do fogão de lenha. E era lá que o tesouro estava escondido, segundo o relato do sonho que eu tive, né? E é isso, galerinha. Estou passando para vocês essa história, porque ela faz parte da minha vida. Ela mudou totalmente a minha vida. Depois que eu tive esse sonho, eu fiquei vários dias traumatizado, com medo de morrer. Me afastei da outra pessoa lá que teve a participação no sonho também comigo, tirando o tesouro, porque ela disse que queria arrancar esse tesouro e eu não queria, então eu fiquei com medo dela. E como eu era criança, as pessoas usavam isso para me assustar e dizer que iam me obrigar a arrancar esse tesouro, que iam me levar lá à força, e tantas brincadeiras, tantas coisas, tanto bullying, né, que eu sofri por causa disso. E essa história, de certo modo, ela mudou totalmente a minha vida. Eu passei a não andar mais na Vila Carnaúba, passei acho que uns 6 meses sem andar lá. Eu não lembro ao certo, de 4 meses, 6 meses. E depois, quando eu voltei a andar lá na casa dos meus tios, era com medo, era evitando. Quando eu sabia que a outra pessoa lá, o outro cidadão que participou do sonho, né, como eu já falei para vocês, estava em algum lugar, eu evitava ir lá. Ele também ria de mim, achava... Eu acredito que ele não tinha também
essa intenção ruim de me pegar à força. Eu creio que ele nem acreditou também na história, mas as pessoas usavam isso para me assustar. Então é isso, galerinha. Essa é uma história da minha vida que eu decidi compartilhar com vocês. Certo? Valeu aí, obrigado, um abraço.